Queridos irmãos, graça e paz de Jesus Cristo. Partilhar mais uma vez contigo, através deste canal, uma porção da mensagem da Palavra de Deus aos nossos corações. O texto escolhido está no Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do verso 31, que nos diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Ele, porém, respondeu: Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje, 3 vezes, negarás que me conhece, antes que o galo cante. Queridos, eu gostaria de pensar um pouco com você nesse momento a respeito da peneira do diabo. Jesus disse claramente que o diabo reclamou Pedro para ser peneirado. Às vezes nós passamos por situações assim na vida, verdadeiras peneiras, que têm por objetivo peneirar a nossa vida, e aí separar o que é bom do que é ruim, separar a palha do trigo, tirar as impurezas. Pedro foi peneirado, e nós também em algum momento seremos peneirados. E essas peneiras acontecem mais de uma vez. Nesse texto que nós acabamos de ler, eu aprendo algumas coisas sobre isso. Talvez você esteja vivendo um momento assim na sua vida. Em toda essa situação que estamos vivendo, em relação à pandemia, talvez você se sinta peneirado. E talvez realmente o inimigo das nossas almas possa estar usando esses momentos para nos peneirar. E o que eu aprendo em toda essa situação, olhando para a situação de Pedro, é que quando esta peneira vem em nossa vida, essa ocasião, primeiro ela é prevista e permitida por Cristo. Isso fica muito claro quando Cristo disse que Satanás já havia reclamado para que Pedro fosse peneirado. Ou seja, Cristo já sabia, e não apenas sabia, como havia permitido esse momento. Verdadeiramente não é algo que nos agrada ter que passar por situações de prova, verdadeiras peneiras. Mas o fato é de que elas são totalmente necessárias na nossa vida, previstas e permitidas pelo Senhor. Ainda que no momento que nós estejamos passando pelo meio da prova, nós não entendamos muito, Deus tem alguns propósitos pedagógicos para a nossa vida no meio destas provas. Deus sabe o que permite. Deus sabe o porquê, ainda que a gente não entenda perfeitamente. Deus sabia a necessidade da peneira na vida de Pedro. Havia muita coisa a ser trabalhada, a ser transformada na vida daquele apóstolo. E a peneira do diabo seria a ocasião oportuna para que isso acontecesse. Não estranhem a dificuldade, a tribulação, a provação, a ardente provação que vem sobre nós em muitos momentos, como a gente está vivendo agora. Elas fazem parte dos propósitos e do projeto de Deus da nossa vida. A questão é que o diabo tem um alvo com a peneira. Deus tem outra. O nosso Senhor Jesus tem outro alvo. O alvo do diabo é destruir a nossa fé. O diabo vem para tentar arrancar de nós todo e qualquer resquício de esperança e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Foi isso que ele tentou ao empurrar a Pedro à negação, a sussurrar nos ouvidos de Pedro de que o melhor caminho seria negar Jesus para não ter que sofrer com a prisão ou o martírio. Em momentos de grande prova e tribulação, onde estamos sendo peneirados, ouviremos sempre, sempre as propostas do diabo aos nossos ouvidos e coração, dizendo: não vale a pena. Não vale a pena se arriscar. Não vale a pena abrir mão da própria vida. Não vale a pena abrir mão de nada por Jesus.
Foi esta voz que que Pedro ouviu do diabo em sua peneira. Muitas vezes ouvimos essa voz aqui dentro do coração. Nós temos que ter cuidado com aquilo que ouvimos. Porque se o propósito do diabo é nos destruir, se o propósito do diabo é exterminar a nossa fé, a nossa capacidade de crer, o de Cristo, pelo contrário, o objetivo do nosso Senhor é restaurar este que está sendo peneirado. É fazer com que ele saia fortalecido desta prova. E para quê? Para que esta pessoa, uma vez aprovada nesta peneira, possa ser bênção na vida de outras pessoas. Para que essa pessoa possa fortalecer os mais fracos. Aliás, foi isso que Jesus disse: quando você te converter, ou seja, quando você passar dessa prova, fortalece os teus irmãos. Porque as provas elas têm esse caráter de ensino pedagógico na nossa vida, elas nos fortalecem, elas nos tornam mais maduros, para que, ao crescermos, ao nos tornarmos mais completos, possamos ser usados por Deus, como instrumentos na vida de outros. Outros que estarão, talvez, iniciando esta experiência pela qual nós já passamos. Jesus diz: Pedro, você vai ser peneirado. E quando você passar por isso, fortaleça os teus irmãos. Em Gálatas capítulo 6, verso 1, Paulo diz assim: olha, vós que sois espirituais, ajudem aqueles que são mais frágeis. O que Deus quer é justamente isso, que nós atinjamos um grau de espiritualidade, maturidade, para que nós possamos ajudar os outros, para que sejamos peças importantes na vida, na edificação do nosso irmão. Jesus tinha isso em mente ao permitir a peneira de Pedro. Eu quero dizer uma coisa para você, talvez você esteja sendo peneirado nesse momento da história, e Jesus tem isso em mente. Jesus quer que você saia mais forte, mais espiritual, mais maduro, mais dependente do Senhor, mais cheio do Espírito Santo, para lá na frente você ser grandemente usado na vida de outras pessoas. Pedro não foi mais o mesmo homem depois desses episódios. Pedro foi um homem que fez diferença na vida de milhares de pessoas. Um homem com uma palavra poderosa. Um homem com convicção absoluta do Evangelho. Um homem que agora não temia mais os homens, mas tão somente ao Senhor. É isso que Deus quer fazer na nossa vida com as peneiras. E nós podemos ter confiança, nós podemos ter o nosso coração alegre, mesmo passando por provas, mesmo sendo peneirados, mesmo o diabo tentando nos destruir. Por quê? Porque nós temos uma segurança. A segurança que todo crente tem. Essa segurança é a certeza de que Jesus intercede por nós. Ele é o nosso intercessor. Olha o que o texto diz. Eu, porém, roguei por ti. Jesus permitiu, previu a peneira, falou para Pedro qual era o objetivo dessa peneira e diz: Pedro, mas você não estará só. Eu rogo por ti, eu intercedo por ti, eu oro por ti, eu peço ao Pai por você. Sabe por quê, queridos? Porque a Bíblia vai dizer, o autor dos Hebreus vai nos dizer claramente, lá no capítulo 4 aos 14, que Jesus é o nosso sumo sacerdote, ele está à destra de Deus, ele está lá por nós, intercedendo por nós em todo o tempo. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo João, em sua primeira carta, diz que se nós pecarmos, nós temos advogado junto ao Pai. O advogado é o que intercede, é o paráclito. Queridos, nós temos Jesus diante de Deus nesse momento, intercedendo por nós. Talvez você, nesse momento de dificuldade, tenha se sentido sozinho. Eu quero dizer uma coisa, você não está só. Jesus está ao seu lado. Ele intercede por você. Ele ora por você. Ele ora por você em todo o tempo. Ele enxerga aquilo pelo que você está passando. Veja bem, Pedro nem ainda havia sido peneirado e Jesus já estava orando. Jesus já estava intercedendo por Pedro. Eu quero dizer que as provas pelas quais você vai passar ainda, Jesus já está orando. Jesus está orando por essas provas que você está passando agora. Jesus já orou pelas provas que você passou. Sabe por quê? Para que você não desfaleça. E nós não desfalecemos justamente por isso, porque Jesus está ao nosso lado. Ele intercede ao Pai. E o Pai ouve a Jesus, porque Jesus é o nosso único intercessor. Oh, bendita esperança essa, queridos, que aquece o nosso coração, saber que Jesus está à destra de Deus, intercedendo por nós em todo o tempo. Se Satanás nos acusa em todo momento,
Jesus intercede por nós. E a palavra de Jesus tem poder. A palavra de Jesus tem peso. A palavra de Jesus é gloriosa. Ela diz: abençoe o meu filho. Abençoe o meu servo, Senhor. E é por isso que nós estamos de pé, na certeza de que Jesus tem intercedido por nós. Tenha isso em mente. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele intercede diante de Deus. Não como aqueles do passado que também tinham defeitos e precisavam também confessar os seus pecados, mas nós temos agora um sumo sacerdote, o Filho de Deus, o próprio Deus, sem pecados, puro e santo, como Deus é. E por isso pode rogar com autoridade por nós. Então, queridos, não se entristeça, não perca a esperança. Se a peneira está passando na sua vida, saiba, ainda que o propósito do diabo seja destruir, Deus quer lhe restaurar, Deus quer lhe abençoar. Jesus intercede por você e quer fazer uma obra maior na tua vida, para que você seja luz, para que você seja bênção na vida de outras pessoas. Que Deus te abençoe e que você ainda possa ser grandemente usado nas mãos do Senhor para fazer diferença na vida de outros. Quando tudo isto passar, porque o que Deus quer é que nós sejamos aprovados, de que nós sejamos peneirados e saiamos mais limpos, mais puros e refinados para a glória do nome dele. Deus abençoe a sua vida, te encha de paz, no nome de Jesus.